Vamos lá, já estamos aqui, já nos preparamos para mais uma live, para mais um momento que Deus quer tratar conosco. Vamos aguardar os queridos chegarem. Vai chegando devagarzinho. Vamos lá. Marli, a paz do Senhor, meu amor. Deus te abençoe. Vamos devagarzinho chegando. Aguardando para escutar um pouquinho mais do que Deus tem para falar com cada um. Deus tem separado, né? Deus tem separado esse tempo para falar conosco. E como é bom, né? Estar com os ouvidos atentos, ouvindo aquilo que Deus tem. E aprender com Deus é bom, né? Quando a gente se coloca na posição de querer aprender, porque Ele quer ensinar. Se Ele achar corações dispostos a aprender, Ele está ali, disponível para nos ensinar, para nos conduzir. Glória a Deus, glória a Deus. Alessandra, a paz do Senhor. Paulo César, a paz do Senhor. Paulo, a paz do Senhor. Mais uma live, mais uma oportunidade, né, queridos? Já tivemos a ministração das 9 com a missionária Kátia, foi uma bênção. E como a missionária Kátia falou, nós estamos aqui para conversar. Nós estamos aqui para falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que Deus tem tratado com a gente de uma forma tão particular, né? Porque Deus escolhe aquele assim, olha, isso você faz assim, Deus direciona. E quando a palavra de Deus ela entra, ela vem na nossa mente, entra no coração e causa um reboliço aqui dentro, e a gente fica querendo passar aquilo que o Senhor traz pra gente poder distribuir. Vamos fechar os nossos olhos, a paz do Senhor, irmã Vilma. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Você teve um tempo nessa ausência de coisas para fazer, porque nós estamos, né, em casa, e o nosso tempo ele multiplica. Será que nós já paramos hoje um tempo e fomos conversar com Deus? Puxou a cadeira para Ele hoje, convidou para Ele sentar, para você poder conversar com Ele, para você poder abrir o seu coração, porque o Senhor ama quando nós fazemos isso. Ele ama em saber que Ele é o convidado de honra, o convidado especial dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, de sentir o Teu perfume, Senhor, de sentir a Tua presença, de sentir-se, Senhor, tão seguras nos Teus braços, Senhor. Como é importante nesse momento que nós estamos passando, Deus, nós sabermos, Senhor, que Tu está nos carregando, Tu está nos conduzindo, Tu está nos orientando, que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai que nos aconselha, um Pai que nos guia, um Pai que cuida de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, sê agora com cada irmão,
com cada irmão, Senhor, que vai estar aqui assistindo essa live, com cada família. Deus, nós estamos no mês de maio, que é o mês da família. Senhor, que Tu venha abençoar a cada família, Senhor, que for assistir essa live agora, que for assistir depois, e aquelas, Senhor, que também não puderam hoje, nesse momento, no dia de hoje, não puderam estar em nenhuma das lives. Pai, que Tu leve a Tua graça, que Tu leve, Senhor, a Tua provisão, que Tu derrame, Senhor, sobre a vida de cada família, Senhor, aquela porção que Tu tens reservada para cada um de nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque não há, Senhor, não há como não render graças a Ti, Senhor, por tantos benefícios que Tu tens, Senhor, derramado sobre as nossas vidas, pelo cuidado que Tu tens, Senhor, com cada um de nós, mesmo, Senhor, sendo falho, mesmo, Senhor, sendo pecadores, Tu cuida de nós, Tu tens. E nós, como filhos, Senhor, nesse início de noite, nós queremos, Senhor, Te dizer que, Senhor, nós queremos, nós nos esforçamos para poder, Senhor, Te honrar, seguir os Teus preceitos, seguir os Teus mandamentos. O inimigo, ele tenta, Deus, ele tenta nos desvirtuar, ele tenta nos apontar caminhos diferentes. Mas, Senhor, nós contamos com a Tua misericórdia, nós contamos com o Seu olhar, Senhor, que está sempre sobre as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, ir para a direita nem para a esquerda. Nos deixe andar no caminho, Senhor, aquele caminho que Tu traçaste para cada um de nós. Guarda as nossas vidas, Senhor, do ataque do inimigo, das ciladas, daquilo, Senhor, que ele arma, que nós não enxergamos, mas sabemos que Tu enxerga. Então, Senhor, desvia os nossos passos do caminho do mal, do caminho, Senhor, que vai trazer danos para as nossas vidas. Assim, Pai, nós Te agradecemos por mais essa graça de estar na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como todos sabem, nós estamos no maio, o mês da família. Se você ainda não entrou no Face do Ministério de Família, @Ministério de Família IECV, entra lá, nós estamos colocando todo dia, nós estamos colocando mensagem, nós estamos recebendo as fotos, estamos transferindo para lá, porque nós temos orado e jejuado com aquelas fotos. E ali também, a partir de domingo, nós vamos começar a postar vídeos de família em quarentena. E vamos ver se você que tá aí, que você que vai ver, se você se identifica com algumas situações que serão apresentadas nesses vídeos. Amém, queridos? Então vamos lá? A paz do Senhor, Pastor Sérgio, que bom ter o Senhor aí conosco, meu querido amigo. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios, é só um versículo que nós vamos ler. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Diz assim: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Quando eu preparei essa palavra, todos vocês sabem que eu sou psicóloga e nesse momento de quarentena e em outros momentos também, nós atendemos também muitas famílias. E como nós temos visto
famílias com traumas emocionais. Como nós temos visto pessoas, filhos, esposas, esposos com sequelas que geralmente acontecem dentro de casa. E aí eu trabalhando com esse pensamento de trazer alguma coisa em função desses traumas, como famílias que a gente passeia na Bíblia e vê como famílias da Bíblia também muitas famílias tiveram problemas de relacionamentos familiares, traumas, não muito diferente do que nós vemos, nós atendemos e vemos hoje em dia. Então Deus ele tem um propósito a fazer nas famílias. E eu coloquei aqui que o propósito de Deus é nos abençoar com amor, proteção, aceitação e suprimento. Nos compreender e nos aceitar, nos fazer pessoas estáveis, seguras e bem firmes emocionalmente. Esse é o propósito de Deus. Deus quer nos marcar com hábitos bons. E Deus criou a família para demonstrar atenção, suprir nossas necessidades, suprir nossos sentimentos. Deus planejou a família para que ela fosse uma escola de treinamento para sucesso da nossa vida. Ou seja, para que desde pequeno nós fôssemos valorizados, amados nas pequenas e nas grandes vitórias. Deus também criou a família para que tivéssemos méritos, para que tivéssemos estímulos. Será que nós, como pais, temos estimulados os nossos filhos? Será que nós, enquanto família, amados um ao outro para ir em rumo a vitórias, a conquista, para ir em direção de um aprendizado, de uma busca, seja na área profissional, né, seja nos seus estudos, seja dentro da palavra do Senhor? Será que nós valorizamos as pessoas que estão dentro da nossa casa? O pecado, quando ele entrou, ele afetou profundamente o propósito original de Deus para as famílias. Com isso, o que começou a surgir nas famílias? Começa a surgir conflitos familiares. Aí surge, dentro desses conflitos familiares, surgem o abandono, surge a mágoa, surge ressentimento, surge rejeição familiar, a ausência de muitos pais, discórdia, separação e muitas outras coisas. Consequência disso, são criados traumas familiares, feridas e muitos complexos. Se nós, enquanto famílias, enquanto pais, não tivermos esse cuidado, vamos criar filhos feridos. E sabe o que acontece com esses filhos? Se eles não resolverem essas feridas, se eles não resolverem os seus traumas, eles crescem, casam e constituem famílias doentes. É uma sucessão de reproduções. Muitas das feridas que trazemos conosco vêm da nossa família de origem. São feridas da vida dos nossos pais. Muitas questões dos nossos pais, quando não foram resolvidas, elas correm o risco de serem reeditadas na vida dos filhos. Então, por isso, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado.
aquilo que você passou lá na sua infância, os seus traumas, as suas feridas, elas precisam ser tratadas. Muitas das vezes a gente acha que não. Não, eu não tenho mais ferida. Eu não tenho mais ferida. Eu não lembro mais daquilo que aconteceu. Mas volta e meia, você coça aquela feridinha. E aquela feridinha, ela volta a sangrar. Então, essa ferida ainda está aí, latente. E ela precisa da intervenção divina para que haja cura. Para que haja uma cura total. Para que você fique livre, totalmente livre dessas mazelas que geralmente trazemos do nosso passado, da nossa infância. Nós temos que ter cuidado para que os nossos filhos não repitam aquilo que aconteceu conosco. Depende de mim, depende de você. Depende de nós, o cuidado que nós vamos ter para que os nossos filhos cresçam indivíduos saudáveis, indivíduos estruturados, indivíduos seguros. E vamos ver aqui, o que eu quero dizer é que mesmo homens e mulheres de Deus que buscam a presença do Senhor, eles podem quebrar princípios de Deus. E quando nós quebramos esses princípios, o custo é alto. É um custo muito alto que vai se pagar, né? Porque esse custo nós sofremos, mas os nossos filhos também sofrem. Vamos pensar e refletir sobre famílias disfuncionais que a Bíblia nos apresenta. E essas disfuncionalidades dessas famílias acarretaram em traumas, em feridas muito profundas. O que é? A gente primeiro vai entender o trauma familiar. Os traumas familiares, eles são causados, são a causa da existência de um grande número de famílias disfuncionais. Então, o que vem a ser uma família disfuncional? Eu botei aqui para vocês, que é para depois eu ler o que... A família disfuncional é aquela que não é capaz de prover o necessário para que os filhos cresçam saudáveis, física e emocionalmente. Disfunção significa que não existe uma disfunção significa que existe uma desordem no funcionamento ou na função que cabe à família. Então, uma família disfuncional é aquela família que não funciona. É uma família que não funciona conforme os propósitos de Deus. Então, nós que estamos na igreja, nós que buscamos ensinar os nossos filhos na presença do Senhor, nós precisamos ter cuidado para que a nossa família não venha ser uma família disfuncional. No mercado marcado pelo pecado, no mundo marcado pelo pecado, as famílias estão sequeladas. As famílias estão esfaceladas, as famílias estão quebradas. E ao estarem sequeladas, quebradas emocionalmente, elas criam filhos sequelados. E a cada geração que vai passando, os sintomas vão se agravando mais e mais. A célula máter da sociedade, que é a família, tornou-se um lugar de guerra. Nós nunca vimos tanta guerra como nós estamos vendo agora. Tantas discórdias, tantas dissensões, tantas rebeldias, tanta separação, tantas mentiras. Família passou a ser um campo de batalha. Ao invés de ser um lugar de refúgio, um lugar onde eu encontro paz, onde eu me sinto segura, a família passou a ser um campo de batalha.
um campo de batalha. E essas famílias têm gerado pessoas disfuncionais, com personalidades destruídas, distorcidas, machucadas, feridas, inseguras, agressivas, inferiorizadas e rebeldes. Então, queridos, na palavra de Deus nós vemos que nós precisamos do auxílio divino. Precisamos sim, mas Deus também instituiu algumas profissões aqui na terra para que esse auxílio também se chegasse, para que nós pudéssemos procurar esse auxílio. Existem profissionais que podem te ajudar no aconselhamento de família a tratar, a lidar com essa disfuncionalidade e essa família se reorganizar, passando a ser uma família funcional. Vamos ver aqui alguns exemplos da Bíblia que homens e mulheres de Deus, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, foram instrumentos para ferir a vida dos próprios filhos, dos próprios irmãos, da própria esposa. Vamos ver aqui a família de Adão, né? A primeira família da terra que ali Adão e Eva, um culpou o outro pela desobediência. Seus filhos, Caim matou o seu irmão Abel. Nessa família, o que nós podemos avaliar? Teve egoísmo, nessa família teve ciúme, nessa família teve inveja, nessa família teve ira, que racha. Todas isso que eu falei aqui, ela racha a primeira família da terra. E esses conflitos, eles continuam entre os irmãos ainda hoje. Ainda muitos irmãos continuam vivendo e gerando morte nos relacionamentos, morte nos laços de amizade, mortes de laços fraternos, gerando traumas e feridas. À medida que o pecado ele foi entrando, que ele foi se infiltrando nas famílias, entra também o conflito e entra os traumas. Outra família que a gente vê na Bíblia também, a família de Noé. Uma família com promessa e a incumbência de frutificar e multiplicar. Ela entra em conflito. Que resultado podemos esperar de uma família que se multiplica em conflitos? Resultado: rebeldia. Um filho que desrespeita o pai. Ele desrespeita a autoridade do pai. Nessa família, esse pai, ele aparece nu. Os filhos veem ele nu. Nessa família houve insubmissão. Nessa família houve desrespeito mútuo. Nessa família teve difamação familiar. Outra família que nós vemos aqui é a família de Abraão. Uma família marcada por mentiras, rejeição, acepção de pessoas, separação. Abraão e Sara, ele mentiu sobre a sua esposa. Seu sobrinho Ló foi uma grande decepção na vida deles. Então, as famílias da Bíblia também, na Bíblia também existiram muitas famílias disfuncionais. E quando a gente deixa Deus trabalhar, quando a gente deixa Deus trabalhar na vida da gente, o Senhor trabalha de uma forma que Ele consegue arrumar
Ele consegue arrumar a nossa vida, mas nós precisamos querer deixar o Senhor cuidar das nossas famílias. Temos também a família, deixa eu seguir a minha sequenciazinha aqui de famílias. Nós temos também uma família que eu queria deixar para a gente poder falar bem, que foi a família de Jacó. A família de Jacó, essa família, esse homem, Jacó, ele tem um filho, vários filhos, né? Mas ele tem um filho predileto. José é o filho predileto. José é um sobrevivente de uma família doente, que conviveu com as feridas de sua alma por vários anos. José, ele foi como escravo no Egito, até que Deus curasse a sua alma, seu coração, sua memória e sua espiritualidade. Demorou um tempo, teve um tempo. José era o filho preferido de Jacó. José era o filho da mulher que Jacó amava. Havia ciúmes e revolta entre esses irmãos. Aqui temos um trauma familiar. Quando José foi vendido, tiraram a sua túnica, jogaram ele dentro de um poço, deixaram que ele passasse uma noite toda ali, mentiram sobre a túnica, pegam essa túnica de José, molham essa túnica com sangue de um animal e entregam para o seu pai. Este processo de cura e libertação de José não foi rápido e nem foi simples. Foi um processo dolorido, demorado, que passou da rejeição pelo desprezo, pelo abandono, pela solidão, pelas cadeias escuras da mente, do físico e do espiritual. Isso causa nele um espírito de um espírito de existencial, um espírito existencial, um sofrimento existencial muito grande, mas que também serviu nas mãos de Deus como uma ação terapêutica para curar a vida desse homem. Não podemos julgar na realidade os fatos de que dentro de nossas casas é que se produzem, dentro das nossas casas é que se produzem as feridas, as maiores feridas nas nossas almas. Dentro das nossas casas, essas feridas são causadas muitas das vezes por pai, por mãe, por tio, por avós, por algumas pessoas que estão muito próximas. O clima de revanche, de briga, de disputa nos lares ferem, marcam profundamente a alma, a mente, o coração e o espírito de filhos. As crises financeiras, as crises familiares geradas pela falta do descontrole financeiro, da vida emocional e espiritual, isso cria uma desorganização muito grande dos filhos. Então, a família tem adoecido através da finança mal administrada. Porque quando a finança ela é mal administrada, isso causa um sentimento muito ruim em quem lidera essa casa. Até mesmo as crises existenciais, as crises do casal, as crises conjugais, as crises até mesmo na área da sexualidade dos pais, elas influenciam, porque há
uma hostilidade, há um desconforto dentro da casa que os filhos percebem, e isso deixa marca para toda a vida. Então, você que está me ouvindo, você que está vendo, cuidado com aquilo que você tem tratado dentro da sua casa. Como é que você tem cuidado da sua casa? Será que nós temos tido esse cuidado de conversar com os nossos esposos longe dos nossos filhos? Porque existem situações que não são para os nossos filhos participarem. São coisas do casal. E muitas das vezes nós vemos que na família, o pai ou a mãe, às vezes eles puxam um dos filhos para se tornar aliados naquela trama familiar. E isso adoece. Isso adoece. Diante disso, nós pais devemos ter a plena consciência de que nós somos responsáveis pela herança emocional, psicológica e espiritual que podem ser boas ou mais, que passamos para os nossos filhos. Nós precisamos ter essa consciência, esse cuidado. Dentro dessas crises que adoecem a família, há dois tipos de atitudes que são usadas pelos pais que causa feridas profundas. Queridos, eu estou falando do que eu vivencio todos os dias quando eu empresto meu ouvido para ouvir a queixa do outro. Então, feridas, coisas que acontecem, muitas das vezes pode ser que passe despercebido. De repente eu não percebo que eu utilizo dessas duas situações, dessas duas formas. Eu não percebo o quanto eu adoeço os meus filhos. Duas coisas: preferência e superproteção. Quando a gente fala de preferência, a preferência é a ação de preferir, de escolher um entre o outro, dedicando uma estima maior, um amor maior a um do que ao outro. Preferencialismo é predileção. Deus não tem filhos prediletos. Não há base bíblica para que os pais prefiram um filho do que o outro. Porque Deus não tem. Se Deus não tem e tudo que Deus nos ensina está na palavra dele, nós não podemos fazer acepção. Eu entendo sim que às vezes temos uma afinidade maior com um e com o outro, mas nós não podemos deixar que isso fique muito às claras, ao ponto de adoecer ao outro. Nós temos que ter cuidado com essa questão de preferência. Todos os filhos são heranças do Senhor, está na palavra. Filhos são herança do Senhor, que devem ser amados, respeitados, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua singularidade. Até os filhos gêmeos, eles podem ser os univitelinos, eles podem ser muito parecidos fisicamente, mas eles vão diferir em algum momento. Um pode ser mais dócil, o outro mais agitado. Então, queridos, nós precisamos respeitar. Um é mais rápido, um aprende mais rápido, o outro leva um tempo maior para poder aprender. Então, se nós como pais não conseguirmos deixa eu achar a palavra certa, nos posicionarmos no sentido de que eu não posso
Eu não posso fazer acepção. Eu não posso criar, causar feridas nos meus filhos. Feridas de mágoa, de rancor. Mágoa é água parada. E água parada, ela apodrece. Quando a água fica parada por muito tempo, ela apodrece. Jacó contrariou a palavra de Deus quando ele prefere a José. Isso adoeceu a toda aquela família. Feriu os outros filhos. Uma outra coisa que nós temos que ter muito cuidado: a superproteção. Superproteger é proteger acima do normal. É uma proteção em demasia, afastando os nossos filhos de todo o perigo, impedindo que ele desenvolva por conta própria os seus mecanismos de defesa psicoemocional. Então nós precisamos ficar alerta quanto a isso. Nós precisamos deixar que os nossos filhos caminhem sozinhos. Muitas das vezes você vê aquela criança, às vezes grande, no colo da mãe, no colo do pai, porque tem medo que a criança caia, tem medo que a criança se machuque, vai cair, vai machucar o dente, Queridos, crescer dói. Implica deles caírem, ralarem os seus joelhos, ralarem a testa, quebrar dentinho. Isso tudo é um processo de crescimento. É um processo de amadurecimento. Quando eu fico com meu filho no colo, e muitos pais de filhos adultos continuam carregando esses filhos no colo. Uma super proteção que no final não protegeu de nada. Porque quando cresce, não sabe caminhar com as suas próprias pernas. Não sabem pensar por si só. Porque sempre tiveram os pais que pensavam, que agiam por eles. Teve uma mãe que foi para atendimento com uma criança de 2 anos. E eu atendi, mas eu percebi que não era a criança que precisava de atendimento. Aquela criança não falava. A criança apontava. Tudo que ela queria, ela apontava. E quando ela apontava, os pais, a avó, ficavam tentando identificar o que aquela criança queria. É água, é pão, é biscoito, é isso, é aquilo. E aquilo foi fazendo com que aquela criança se acomodasse. Estava cômodo para ela. E a partir do momento que eles chegam para mim, eu comecei a trabalhar no sentido de que deixa essa criança caminhar. Deixa essa criança verbalizar, deixa ela se expressar. Isso faz parte de um processo de amadurecimento, um processo de crescimento. E nós não podemos impedir que os nossos filhos cresçam. É necessário, esse processo é necessário. É necessário nós soltarmos, para que eles se organizem, para que eles se estruturem. Se eu somos pais que ensinamos como se comportar, ensinamos no caminho que deve andar, ensinamos da palavra, ensinamos como deve agir em determinados locais, em determinadas situações. Se nós ensinamos, nós precisamos confiar no trabalho que nós fizemos. Nós precisamos confiar que o nosso filho aprendeu e que ele é capaz de caminhar sozinho. O que me parece muitas das vezes é que os pais querem manter os seus filhos no colo para que esses filhos não se vá, para que esse filho fique ali a vida toda na dependência deles. É que como se eles deixassem esses filhos crescerem, eles perdem
o lugar. Os filhos passam a não depender mais. Mas se os nossos filhos passam a não depender mais de nós, é porque nós fizemos um bom trabalho. E eles vão conseguir caminhar e seguir a sua vida. Não precisamos ter medo de deixar os nossos filhos crescerem. Nós precisamos ter cuidado, sim, para que eles não levem de nós aquilo que nos feriu no passado e que eles não reproduzam aquilo que no passado nos feriu e que ainda hoje nos impede de caminhar. E o que a gente vê aqui? Jacó, ele deixou transparecer cedo, não apenas na sua preferência por José, mas também nas atitudes que ele teve de super proteger. Quando a gente super protege um filho, o que a gente tá criando? Um filho mimado, um filho fofoqueiro, um filho dedo duro, um filho que age conforme a vontade do seu pai porque ele vai querer agradar. E assim ele se afasta dos irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Para poder agradar ao pai, ele contava tudo o que ele via para o pai. Os pais muitas das vezes colocam um dos filhos nessa posição, com esse tratamento de super proteger. Isso é um alerta para nós, é um alerta que o Senhor está nos dando. Cuidado com a super proteção, cuidado com a preferência. E existem aqueles pais que deixam muito claro a sua preferência pelo filho. Precisamos ter cuidado. Jacó cometeu esse erro, preferindo e super protegendo José. E com isso ele gerou no coração dos seus filhos ciúme, inveja, mentira, ressentimento, desejo de vingança. Aí o que acontece nessa casa? O resultado disso é uma desagregação familiar. E muitas das vezes isso acontece, essa desagregação familiar acontece por culpa nossa. Pais que não estamos sabendo gerenciar as emoções, não estamos procurando entender por que aquele filho se porta daquela forma, por que aquele filho está daquela forma, por que aquele filho é tão afastado de nós. De repente, é porque aquele filho vê que o outro está muito próximo. Então ele se sente sem espaço. E aí o sofrimento e essa amargura que trouxe acidez, trouxe uma acidez que corroeu por longos anos a vida de Jacó. O seu coração foi corroído, porque ele viveu durante 20 anos afastado do filho que ele amava. Ele viveu 20 anos por causa de escolhas, de decisões, por não ter aberto os olhos e ter olhado para os outros filhos. A preferência e a super proteção provocam ira no coração do outro, contrariando a nossa responsabilidade para a criação dos nossos filhos, que é instruí-los para a criação deles, instruir na palavra de Deus e ajustar a mente, o raciocínio deles para o propósito de Deus.
E quando a gente provoca essa ira, muitas das vezes nós afastamos os nossos filhos da presença de Deus. Muitas das vezes nós colocamos os nossos filhos lá fora, porque não tivemos um olhar diferenciado, porque não nos vigiamos, porque não nos deixamos ir pela emoção, nos deixamos ir, nos levar pelo aquele filho que é mais próximo, pelo aquele filho que faz tudo aquilo que a gente quer, aquele filho que está sempre ali solícito, mas de repente essa solicitude toda tira o espaço do outro. É uma noite que o Senhor está nos despertando. Cuidado nesse mês de família. Cuidado com o seu posicionamento dentro da sua casa. Cuidado para que você não venha fazer acepção dos seus filhos. Cuidado para que você não deixe que seu filho venha se sentir rejeitado. Quantos pais doentes porque não foram tratados lá atrás, não deixaram passar, achando que o tempo iria curar essas mazelas, e não cura. Essas mazelas, elas precisam ser tratadas. Se elas não forem tratadas, nós vamos passar isso para os nossos filhos. Nós, enquanto pais, precisamos ser agentes, promotores da cura dentro da nossa casa. E não promotores de discórdia, de dissensão, de confusão. Em nossa família, nós precisamos ser agente de cura, oferecendo aos nossos filhos o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma proteção, a instrução bíblica, orar pelos filhos da mesma forma, com a mesma intensidade, por mais, querido, que às vezes um dos nossos filhos dê mais trabalho do que o outro. Muitas das vezes oramos mais, com mais intensidade pelo aquele filho que é mais levado, que dá trabalho na escola, e às vezes deixamos aquele que é mais quietinho de lado. Oramos menos, porque achamos que como ele é bem comportado, na igreja ele senta, nas festinhas é aquela criancinha que você botou, ele vai ficar, e aí a sua atenção é voltada para o mais agitado. Precisamos ter cuidado. Precisamos observar o comportamento dos nossos filhos, e quando necessário, quando a gente não dá conta, você orou, você buscou em Deus e viu, não dou conta disso, então vamos procurar a ajuda de um profissional, para que essa criança ela venha a ser ajustada ao meio familiar, ao seio familiar, e que ela possa ter um desenvolvimento normal, que ela possa se sentir amada. Quando a gente ama, quando a gente ora, quando a gente protege, quando a gente oferece isso para os nossos filhos, isso é um remédio eficaz na cura das feridas. Você já abraçou o seu filho hoje? Você já beijou o seu filho hoje? Você já disse para o seu filho hoje que ele é importante? Se você não disse com palavras, será que você diz com atitudes? Será que você prepara uma comida gostosa, bota no prato, serve? Será que você faz um café? Pastor Gilson que adora fazer isso, preparar um café e levar, entregar com a xícara. Ele vem para mim, ele vem pro Caio. Ele gosta disso, de estar servindo. E são atitudes que fazem muita diferença
na vida, na mente e no coração e no espírito dos nossos filhos. E não agir, nós não podemos agir, fazer como Jacó fez. Jacó deu uma túnica que representava autoridade, uma túnica de realeza que somente os filhos primogênitos tinham. Queridos, nós não fazemos faxina em casa com uma roupa que a gente vai a um casamento. Nós não fazemos faxina em casa com a roupa que a gente guarda para o domingo, para estar na igreja. E aí Jacó dá uma túnica dessa de mangas longas, quanto os outros filhos tinham uma túnica curta, de bracinho de fora, porque quem trabalha pega no pesado, não dá para ficar arregaçando manga. A manga tem que ser curtinha para que os seus movimentos não sejam impedidos. Então essa túnica, quando Jacó dá para José, ele mostra uma preferência que não era para ser de José. Aquela túnica era para ser dada para um primogênito, era o direito do primogênito. Então, queridos, que nós possamos ficar atentos com algumas injustiças que às vezes acontecem dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que causam traumas, que causam sequelas. Precisamos estar atento. No caso de José, um grande trauma faz com que ele seja vendido por 20 moedas. 20 anos se passaram e ele se torna o governador do Egito. Mas antes dele chegar a governar o Egito, quanto sofrimento, quantas injúrias, quanta calúnia José passou. A posição que José tem como governador do Egito não apagou as feridas de José. José nunca voltou para casa e nem procurou os seus. Por que não? Se ele agora, ele podia ir, podia mandar que eles viessem, o tempo não apaga as dores. A distância também não. A pessoa pode ser até cheia do Espírito, mas pode ser totalmente entulhada de dores. Será que naquele momento ele achou que ele não precisava lembrar da sua família, dos seus irmãos? José, ele teve 2 filhos. Ele teve Manassés e ele teve Efraim. Ah, meu Deus do céu, como as coisas se repetem. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Ele dá esse nome para o seu filho. Mas José não esqueceu. Tudo aquilo que ele tinha passado lá atrás, toda a rejeição, todos os traumas, todas as dores, toda a falta que ele tinha daquele pai, toda a falta que ele tinha do seu irmão Benjamim. Mas ele coloca o nome do filho, Manassés. Deus me fez esquecer. Esquecer de quê? Esquecer de quem? Esquecer do seu passado? Esquecer dos seus traumas? Não, aquilo tudo estava vivo ainda dentro de José. Aí ele tem outro filho, Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aqui é o lugar onde eu estou, mas não é o lugar aonde ele queria estar. O desejo dele de prosperar
era de estar na terra dele, com os seus. É lá que ele gostaria de estar. As feridas de José estavam vivas na mente dele. E ele pensa em se vingar dos irmãos. Quando surgir a oportunidade, ele pensa em se vingar. Vocês estão observando o que um posicionamento errado faz na vida do outro? Jacó, com todo essa preferência, essa super proteção, Jacó separa esses irmãos, cria traumas, feridas. Ele chorou a dor da alma que não chorou há 20 anos. José toma uma decisão para ser curado. Ele tira a máscara, porque quando a gente quer ser curado, a gente precisa tirar a máscara, arrancar a máscara da alma. Quando nós nos despimos de tudo, psicologicamente, espiritualmente falando, aí a gente começa num processo de cura. Há aquela necessidade dos irmãos irem comprar alimento. José reconhece os seus irmãos. A princípio ele não queria, mas ele entende que para ser curado, ele precisava daquele reencontro, ele precisava ir com os seus irmãos. José se permitiu. Ele se permitiu. A cura, o processo da cura consiste na nossa permissão, em deixar Deus agir, em irmos a um profissional, em abrirmos a nossa boca e verbalizarmos, e abrirmos e deixar que essa dor, ela saia de dentro de nós. José ele permitiu ser tratado e fez-se conhecido dos seus irmãos. E ele expressa esse sentimento e no encontro com esses irmãos. José, nesse momento, ele dá nome para sua dor, que durante muito tempo não tinha dor, não tinha nome. Ele diz: eu sou José, a quem vocês venderam no Egito. Quando encarou a realidade, ele enfrentou e ali a cura começou a acontecer. Leiam, irmãos, leiam Gênesis de 36, 37 para lá, leia essa história, mas leia com um olhar atento, com um olhar minucioso. José chorou a dor da alma que não chorou por 20 anos. Quando ele vê os seus irmãos, ele cai em choro. Um choro de grito na alma, um choro de dor. Um choro que estava aprisionado. Um choro que fazia com que José fosse escravo das suas emoções. Só a partir de então, ele foi um canal de Deus para preservar a vida da sua família e para abençoar. Nessa noite, eu quero te chamar a atenção e quero te fazer com que você venha refletir que tipo de família eu estou constituindo. Será que eu tenho feito um esforço para fazer com que a minha família funcione segundo a vontade de Deus? Será que o meu posicionamento dentro de casa, enquanto mãe, enquanto pai, tem desestruturado a minha família?
Será que eu tenho levado os meus filhos à presença do Senhor? Será que eu tenho levado o meu esposo? Será que eu tenho levado a minha esposa à presença do Senhor? Deus ama a família e quer remover todas as mazelas que tentam destruir as famílias. Mas para isso, nós precisamos identificar qual é a mazela, qual é a doença que está entrando, qual é a raposinha que está vindo comer as raízes, que está vindo comer as flores que nem dá tempo de se formar um fruto. Que tipo de pais temos sido nós? A palavra que a gente leu foi: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e o ensinamento cristão. É noite que nós precisamos refletir. O que temos feito tem agradado a Deus? Será que os seus filhos vê você, enquanto pai, enquanto mãe, buscar na palavra do Senhor? Será que na sua casa, que tipo de família que você pode ter se identificado e que você vai tomar a partir de agora um posicionamento diferente? Senhor, dentro da minha casa eu não quero mentira, eu não quero o espírito do engano, eu não quero, Senhor, brigas, eu não quero fofoca, eu não quero contendas dentro da minha casa. Nós precisamos, queridos, nos posicionarmos para que a nossa família não venha rachar, para que a nossa família não venha ser atacado pelas raposinhas que tentam desagregar. E muitas das vezes a raposinha, né, é um bicho tão bonitinho, um bicho peludinho, e ele vai se infiltrando com aquele jeitinho, né, de um bichinho de pelúcia, e a gente vai permitindo, quando nós percebemos, ela se infiltrou nos muros rachados. Ela trouxe, porque a raposinha, ela é astuta. Ela vem devagarzinho. E quando você perceber, você já perdeu o seu filho. Quando você perceber, você já causou um trauma tão grande. Uma ferida se abriu tão grande dentro do interior do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai. Queridos, precisamos estar embasado na palavra, porque o Senhor, Ele nos orienta. Não podemos deixar que dentro de nossas casas haja briga entre irmãos. Aqueles gêmeos, você lembra daqueles gêmeos que brigavam dentro do útero das suas mães, da sua mãe? Aquela mãe com os filhos no útero, ela não podia separar. Mas nós agora, com os nossos filhos aqui fora, nós precisamos semear a paz. Nós precisamos acolher os nossos filhos, porque se nós não acolhermos, lá fora o mundo vai acolher. Lá fora pessoas erradas, pessoas que não deveriam, vão acolher. Hoje eu estou falando para os pais, mas também vai ter palavra para os filhos. Nós somos autoridades na vida dos nossos filhos. Então, como tal autoridades, vamos agir de acordo com a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que nós precisamos amar os nossos filhos, que nós precisamos respeitar os nossos filhos, que nós não devemos irritar os nossos filhos,
Vamos seguir. Aqui nós demos vários exemplos de várias famílias que erraram. Temos exemplos na palavra de famílias que erraram. Então, queridos, vamos agir da forma certa. Ainda temos tempo. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade de nós cuidarmos dos nossos filhos. Nós precisamos estar alerta com o espírito que surge, que se infiltra dentro da nossa casa. Espírito de engano, espírito de divisão, espírito que vem do inferno para destruir as famílias, para rachar as famílias. Quando você vê que está tudo muito difícil, que as coisas estão estranhas, busquem. Eu estou falando para mim também. Lucimar, busca a presença de Deus. Que nós hoje possamos ter, desse início de noite até a hora que a gente for dormir, que a gente possa refletir. O que está acontecendo dentro da minha casa? É hora de despertarmos, é hora de acordarmos, é hora de revermos dentro da nossa casa o que está errado. Nós estamos com tempo para poder observarmos a nossa casa, observarmos o que tem acontecido dentro da minha casa, o que tem cegado a minha visão, o que tem entupido os meus ouvidos. É noite de mudança. O Senhor quer trazer cura nas famílias. E para haver cura, eu preciso querer ser curado. Eu preciso permitir que o Senhor venha e trabalhe. Que o Senhor tire todo o lixo. Quantas famílias tóxicas, quantos pais tóxicos que acabam adoecendo os seus filhos. Hoje é noite de cura. Tira tudo para fora. Limpa o seu interior. Tira tudo, repreende, rejeita. Não traga nada daquilo que você sofreu lá atrás para cá. Para que os seus filhos não venham sofrer. E pior, você, pai e mãe, sofrem também. Não reproduzam nos seus filhos aquilo que você passou lá atrás. Declare que sobre a vida dos seus filhos não vale encantamento. Abençoe os seus filhos. Declare palavras de bênção, palavras de vida. Somos autoridades na vida dos nossos filhos. E a palavra que sai da nossa boca tem um poder muito grande. Então, hoje eu te falo assim: abençoe o seu filho. Estenda as mãos e abençoe os seus filhos. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus faça um tratar. Faça aí com vocês uma faxina. Vamos reorganizar aquilo que está bagunçado em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, entregando as famílias. Se você tem na mente aí alguma família que você sabe que está passando por esse processo todo, um processo complicado. Se você sabe, conhece alguém que sofre de rejeição, que sofre de complexo de inferioridade, que tem dentro do seu interior feridas que ainda soltam pus, ferida purulenta, pessoas que têm dor na alma por causa de uma infância, de uma adolescência sofrida e doída, traga na sua mente agora. Se você quiser e conhecer alguém, quiser deixar
o telefone aí. Nós vamos entrar em contato, nós vamos estar pegando o nome dessas pessoas e colocando, porque a nossa missão esse mês é orar e jejuar por famílias. E eu já recebi bastante foto, estou aguardando que vocês enviem para nós a sua foto com a sua família. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo cuidado, Senhor, que tu tem com cada um de nós, pelo cuidado, Senhor, que tu tem com família. Deus, tu ama as famílias e tu quer curar, tu quer trabalhar, Senhor, no seio das famílias. Então, Pai, nós entendemos que esse momento é um momento, Senhor, de conserto, é um momento de pedir perdão, é um momento de nos achegarmos, é um momento, Senhor, de estarmos à mesa, é um momento porque estar à mesa fala de intimidade, de conversa, de aconchego. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que tu alcance as famílias que por algum motivo estejam passando, Senhor, por alguma dificuldade, Senhor, financeira, dificuldade de relacionamento, dificuldades espirituais. Pai, qualquer que seja, Senhor, a dificuldade que alguma família possa estar passando agora, eu clamo, Senhor, que teu Espírito Santo, que é aquele, Senhor, que sonda os interiores, que tu venha sondar. Visita, Senhor, os lares aonde existem pessoas doentes, tanto na alma como no físico. Leva a cura, Deus, leva a cura. Desperta, sacode, acorda pela madrugada e orienta, instrui, Senhor, como devemos seguir. Nos desperta, Senhor, nos dá uma visão espiritual para que nós possamos reconhecer as raposinhas que se aproximam, que querem destruir os nossos filhos, que são, Senhor, muitas das vezes ainda estão sendo formados, ainda estão, Senhor, como flor, para poder desabrotar num fruto maravilhoso e lindo, mas a raposinha se infiltra e destrói e causa danos, muitas das vezes, Pai, irreparáveis. Eu te peço, Senhor, entra com a provisão, entra com resgate. Foi assim que tu falaste conosco, Senhor. Seria o mês de maio, seria o mês do resgate das famílias. E eu creio, Deus, eu creio que será o mês do resgate em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Mais uma live concluída, mais um alimento dado pelo Senhor para as nossas vidas. Amanhã teremos live às 9 horas e teremos o culto às 19 horas. Continue buscando pela sua família, continue colocando a sua família nas mãos do Senhor e que haja cura nas famílias. Recebam em nome de Jesus a cura do seu emocional, do seu físico, do seu espírito. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Continuamos com saudade e amanhã nos encontraremos novamente, ou juntinho nas lives, ou acompanhando as lives e o culto da noite. Grande beijo e fiquem na paz.